Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, no indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que e a um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro e sempre, como a onda no mar, como a onda no mar, como a onda no mar. Oi, amores, tudo bem? Olha, primeiro vídeo do ano 2024, janeiro, primeiro ano eu aqui, primeiro mês do ano, gravando aqui no canal, no YouTube também, né? Já que o ano passado eu comecei no final de fevereiro a gravar aqui pro canal, né? Primeiro janeiro pra mim, né? Vídeo longo. E eu cantei essa música porque não sei se vocês observaram a letra da música, né? Ano novo, tudo novo, não é isso? É muito, essa letra dessa música de Lulu Santos, ela é muito atual, né? É muito atual essa música. Eu achei que ela combinava muito para o início do ano, né? Eu começar com ela. Tudo muda o tempo todo no mundo, né? As coisas se renovam, outras se vão, outras ficam, né? É muito, essa letra dessa música é muito profunda, né? Bom, meus amores, vamos lá, né? Eu não quero que o vídeo fique muito longo, não. Já comentei isso pra vocês, que esse ano eu não quero fazer vídeos muito longos. Então, o assunto de hoje é como foi minha experiência ao lado delas, das mulheres cis biológicas, trabalhando na prostituição, né? Já que eu também trabalhei ao lado das mulheres biológicas também, né? Fazendo PG, não só com as trans, né? Travestis. Então eu vou contar pra vocês como foi minha experiência, minhas vivências ao lado delas, trabalhando com elas aqui, principalmente aqui falando aqui no Brasil. Quero relatar antes de eu começar a falar aqui que lá na Europa eu também trabalhei com mulheres. Mas eu estava justo agora, antes de começar a gravar o vídeo, eu estava aqui lembrando, a vivência lá é diferente, a vida lá na Europa, a forma das pessoas interagir, né? É outro mundo, né? A forma da gente agir. Bom, em 2005, né? Quando eu estava de passeio pelo Brasil, eu fiquei 4 meses trabalhando na rua de prostituição com as mulheres biológicas. Já que eu não quis ficar trabalhando no meio das trans na época. Já expliquei aqui em outro vídeo anterior os motivos, tá? Para o vídeo não ficar longo e ficar tão repetitivo, sempre falando as mesmas coisas. E depois veja no vídeo anterior. Até então não tive problema com elas, né? Com as mulheres. Nesse caso eu tô falando das mulheres biológicas. Por 2 motivos. Eu não tive problemas com elas em 2005. Primeiro, porque eu fiquei pouco tempo, né? Só 4 meses aqui no Brasil. Eu estava a passeio. Eu ainda morava na Europa, eu vim passear no Brasil, né? E segundo,
e depois voltei para a Europa. E segundo, porque na época elas estavam ganhando muito dinheiro, as feias e as bonitas, então elas não tinham tempo para perder com picuinhas e futilidades, né? Pois é, né? Tava todo mundo de barriga cheia, não ia procurar implicar comigo. Mas em 2011 foi diferente. Ah, e antes de eu contando toda a história aqui em sequência, eu quero falar sobre o barulho. Olha, gente, o ventilador está ligado porque eu tentei gravar esse vídeo sem ventilador, porque está fazendo muito calor aqui na Bahia. Até a noite faz, mesmo com portas, janelas abertas, fazem calor à noite aqui, entendeu? E não dá. Não dá pra. Eu ia ficar suando, toda hora me limpando. Então não dá não. Eu tive que ligar o ventilador para poder para ficar agradável. Porque, nossa senhora, nem se eu tivesse gravando em cenas de novela aqui para ter que fazer tanto sacrifício assim. Né? Por favor, espero que vocês sejam compreensíveis. Me desculpem pelo barulho, mas não dá, tá? E também é isso. Bom, continuando, né? Mas em 2011, quando eu já estava definitivamente vivendo aqui no Brasil, quando eu vim de vez pra ficar, né? A coisa foi diferente, né? Apesar que eu sendo operada, né? Eu fiz a mudança de sexo, você já sabe, quem acompanha meu canal sabe minha história. E para quem não sabe que tá vendo o vídeo pela primeira vez, pois já está sabendo, né? Depois vai assistir nos vídeos anteriores, e irá saber de todas as minhas histórias, vivências de vida. Bom, mesmo tendo feito a mudança de sexo, também trabalhei no ponto das trans e travestis, pois eu sabia e não queria voltar mais para a Europa, né? Então eu precisava ganhar dinheiro e como eu não tinha outra profissão, né? Voltei para as ruas, porque eu aprendi a costurar, a trabalhar de costureira, isso já foi bem agora, né? Foi em 2019 que eu comecei, quando eu já tinha saído da prostituição, né? Foi algo mais recente que eu comecei a trabalhar de costureira, que foi minha segunda profissão, já que eu considero para minha prostituição um emprego também, né? Porque eu fiz meu pé de meia e minha vida nisso aí. Então para mim foi um trabalho, né? Sim. Independente como qualquer pessoa veja esse serviço. Bom, voltando ao assunto. Então, como eu não tinha outra profissão, voltei para as ruas, né? Bom, então eu pensei, já que eu sou operada, vou trabalhar nos dois pontos. E assim tenho mais possibilidades e oportunidades de ganhar mais dinheiro, né? E foi o que aconteceu. No ponto de travestis, apesar de eu ser veterana, mas passei muitos anos fora, então as travestis novatas da rua, da nova geração, não gostaram da minha presença e foram tentar fazer a cabeça da cafetina daqui da cidade para me tirar do ponto, as novatas, né? Como sempre elas são ousadas, né? Pois é. Então, mas o que elas não sabiam é que a cafetina era minha amiga, né? E tinha quase o mesmo tempo, praticamente, de rua que eu, né? Pois é. E aí a cafetina da cidade disse a elas que não ia mexer comigo e que eu estava no meu direito como veterana de trabalhar onde eu quisesse, ficar onde eu quisesse. Foi essa a resposta que a cafetina da cidade deu a elas, né? Bom, aí
tudo ficou por isso. Tive algumas pequenas desavenças com umas ou duas vezes, né? Algumas às vezes me davam algumas piadas, porque como elas são muito ousadas, né? Então é isso, no mundo da noite rola de tudo. Mas com o passar do tempo me deixaram em paz, né? Afinal, antiguidade é posto, né? Pois é, elas não iam se meter a besta comigo, que eu tenho uma longa história muito mais do que elas, né? Pois é. Então comecei também a trabalhar com as mulheres biológicas. Mas não foi uma experiência boa, né? Muita gente não sabe isso, porque eu quase, até mesmo minhas colegas mais próximas não sabem. Esse vídeo é algo novo para muitas pessoas daqui da cidade, amigas, conhecidas minha, porque eu nunca quis comentar sobre esse assunto, né? Nunca quis comentar por esse lado aí, como foi essa experiência minha, né? Eu também sou muito discreta para muita coisa. Muita gente está sabendo muitas coisas da minha vida agora através daqui, né? Dos vídeos. Porque eu nunca fui de estar contando minha vida, relatando minhas experiências, minhas coisas. Eu nunca gostei muito. Por isso eu já fiz esse canal exclusivo para que as pessoas saibam, até mesmo as pessoas conhecidas, as que não são tão próximas demais de mim. Bom, pois logo elas começaram a se incomodar comigo, as mulheres biológicas. Além do mais, eu tinha um cabelo de dar inveja, loiro, batendo na bunda, na cintura, todo cacheado de cima a baixo, estilo cabelo de Gabriela, né? Da novela. E natural, que não era mega ré. Aliás, eu nunca usei mega ré nem perucas, porque eu sempre tive esse privilégio da natureza, que sempre tive um cabelo muito bonito, né? E um corpão, né? Um corpão. Sempre fui educada, delicada e estilosa, né? E as mulheres não gostaram nem um pingo, né? De se deparar com uma trans nesse estilo, digamos, superior, entre aspas, né? Superior, entre aspas, que ninguém é melhor do que ninguém, né? Pois é, sempre digo isso e nunca me achei em momento algum melhor do que ninguém, né? Embora eu tenha minhas grandes qualidades, mas nem por isso eu me acho melhor do que ninguém. Cada um tem suas qualidades, né? Pois é. Então, o que aconteceu? Eu percebia muita coisa. Então, como o ponto era uma praça muito grande, onde tinha uma igreja católica, né? Uma das principais igrejas católicas daqui da cidade. E muito grande, a gente sentava separada, porque tinha vários lugares, vários bancos, assentos para sentar de um lado a outro, do lado da praça, de um lado a outro. Era muito grande. Era não, que ainda existe, né? Só que eu já não estou mais lá, lógico. Aí por isso que eu me refiro ao ao passado. Bom, mas elas vinham, eu sentava separada para evitar muita coisa, muita fofoca, muito disse-me-disse, porque eu já percebia como eram elas, né? Muita fofoca, muito disse-me-disse, muito leve trás. Então eu já procurava me sentar separada para evitar certas situações. Além do mais, eu queria ganhar dinheiro, né? E de uma certa forma eu estava um pouco em desvantagem para elas pelo fato de que, mesmo sendo operada, eu tendo uma bubu também, mas pelo fato que é a realidade, né? Eu nasci num corpo masculino. Então, querendo ou não, né? É essa situação. Bom, mas o que acontece? Que eu não quero perder aqui o foco. E
Elas às vezes soltavam indiretas pra mim, né? Falava que fulana de tal não queria eu lá, vinha com essas conversinhas fiadas, né? Elas que não queria, a que vinha falar e aí jogava pra cima de outra, né? Olha o jogo sujo delas, pra vocês verem, né? Um jogo sujo que elas faziam, as mulheres biológicas. Pois os homens não iam gostar de me ver eu trabalhando junto com elas. Elas me diziam isso. Então eu disse a elas: se eu estou aqui porque eu sou uma mulher também e sei fazer e tenho o mesmo que vocês, né? Não me sentia em nenhum momento inferior a elas. Apesar de estar um pouco em desvantagem, como eu falei pra vocês, mas não me sentia inferior. E até hoje eu não me sinto inferior a ninguém, não dou essa ousadia a ninguém de achar que é mais do que eu. Porque em lugar nenhum está escrito que ninguém é melhor do que eu. Pois é. Então, imediatamente, elas se calavam, né? Mas como a maioria delas eram encrenqueiras e problemáticas, sempre voltavam com as mesmas historinhas e picuinhas. E assim foi durante 3 anos eu passando esses perrengues, tendo que suportar, né, essas situações desagradáveis com elas, né? Mas eu fiquei muito mais tempo trabalhando, só que esses 3 primeiros anos, eu tô falando dos 3 primeiros anos, foi assim. Infelizmente, foi 3 anos assim, em seguida. Até se acostumarem comigo, né? Depois eu continuei, lógico, que eu não fiquei só 3 anos trabalhando. Não foi fácil, né? Muitas vezes tive que me calar, porque algumas delas na época eram protegidas por traficantes e matadores, né? E tinham seus gigolôs também, cada uma delas, né? E fui levando a banho-maria, né? Para evitar um problema maior para mim, pois eu temia pela minha vida também, né? Alguma armação que elas podiam fazer na saída de eu ir para casa, ou na ida ou na volta, né? Então eu pensava tudo isso. Eu sempre fui uma pessoa muito cautelosa, né? Mesmo com menos idade, eu sempre fui cautelosa e intuitiva. Minha intuição era muito forte para as coisas. Eu sentia quando o perigo estava próximo de mim ou quando o problema estava chegando até a mim. Eu sentia tudo isso, né? Pois é, e isso me ajudou muito ao longo da vida e talvez por isso hoje estou aqui aos meus 44 anos. Vivinha da Silva. Pois, então, tinha 3 delas que quando vinha algum cliente que se interessava por mim, corria na frente para contar ao homem que eu não era mulher, né? Para o homem desistir de mim e ficar com elas. Olha como elas, olha que podridão no meio, como as mulheres agem. E eu pensava que essas coisas só rolavam no meio entre travestis. As mulheres fazem jogo sujo, muitas vezes até pior do que as trans. Bom, e aí... E tinha alguns homens que se interessavam por mim, né? Que nem se importava com a máfia delas, né? Contra mim. E vinha até mim, ficava comigo e depois ainda me contava que elas tentavam fazer a cabeça dele para não sair comigo. Eles chegavam para mim, ainda me dizia quem era a pessoa, me explicava direitinho, né? Mas eu não ia tirar satisfação com elas, eu deixava pra lá, porque eu sabia que no fundo era recalque e despeito, né? Era uma inveja que elas sentiam de mim, né? Por eu ser diferente, né?
ser educada, ser fina, né? Não armar barraco, não fazer baixaria, não ficar de fofoca entre elas, junto com elas fazendo fofoca de uma e outra, né? Eu era na minha, plantada, como não sei se no Brasil todo fala essa palavra, aqui na Bahia usa essa expressão. Eu sou uma pessoa plantada, na minha, né? Pois. E aí, e depois me contava tudo, né? Os homens. Também, quando chegava outras mulheres, elas também botavam para correr. No caso, mulheres biológicas. Só ainda até então, só existia eu de trans que ficava no meio delas, né? Botava para correr, tinha briga, puxões de cabelo, bate-bocas, a altas horas do dia, o sol quente e elas batendo boca e brigando, porque o ponto de prostituição de mulher é o dia todo. Normalmente o de trans e travesti só é mais à noite, né? Tem hoje em São Paulo, em alguns lugares, que se trabalha durante o dia. Mas os pontos de prostituição em rua aqui no Brasil é mais. E aqui é 24 horas. Começa das 6 da manhã e vai até às 5 ou 6 da manhã. É 24 horas a função, né? Para quem tiver força e disposição para aguentar ficar um dia todo 24 horas, né? Aqui aguentar, aqui não fica meio turno, depois vai dormir, volta no outro dia, ou faz à noite ou faz pela manhã. Aí depende de cada uma, né? Até onde quem suporte ficar. Eu não fazia esses plantão porque era muito cansativo para mim, desgastante e não valia assim a pena, porque no final das contas não se ganha todo dinheiro assim demais, como as pessoas pensam. Se fosse assim, estavam todas milionárias. Bom, eita, o vídeo vai ficar tão longo. Ai meu Deus, vai ser muito longo. E aos tapas, né? Tinha uma que se dizia minha amiga, que ficou inimiga pra sempre de mim. Olha, pra sempre. Até os dias de hoje ela não fala mais comigo, uma mulher biológica. Por causa de uma fruta, uma manga, né? Que eu estava chupando e ela queria que eu dividisse essa manga com ela. Eu não quis dar, eu estava com fome, era pela tarde, eu me lembro, nesse dia eu fui trabalhar pela tarde. E eu tava com fome, eu não queria vir pra casa pra merendar, e eu tava com essa manga lá e tava chupando. E ela queria, porque queria que eu dividisse a minha manga com ela, e eu não quis. E por causa disso viramos inimigas, por causa da parte dela, né? Lógico. Sinal de que ela nunca foi companheira. Amigas não, que é muito difícil a gente ser amiga nesse mundo. Colegas de trabalho, sinal que ela nunca foi uma colega leal a mim, né? Por causa de uma manga, ela virar minha inimiga. Imagine, né? E depois de mim, outras trans da cidade e outras de fora começaram a frequentar o ponto das mulheres biológicas, né? Mas eu sempre procurava ficar sozinha, pois sabia que em grupos não ia atrair clientes, né? Pois a maioria dos homens não gostam de tumulto, né? Além do mais, elas conversam, se distraem e perdem a atenção dos homens. Eu não gostava muito disso. Nem gostava e às vezes elas tomavam minha frente, me tapavam muito e eu não me destacava. Isso era péssimo, eu não gostava disso. Infelizmente, às vezes eu tinha que aturar e às vezes eu tinha que fazer a linha um pouco e depois me sair, né? Porque é assim. Às vezes eu fazia de propósito para criar tumulto mesmo, para atrapalhar meu trabalho. Bom, na época consegui alguns clientes fixos, né? Que saíam com frequência comigo. Lá no ponto das mulheres biológicas. E chegou um determinado ano que passei a trabalhar no ponto das mulheres só dia de sábado. Pois era o dia de maior movimento, né? Que era o dia todo tinha movimento. E durante a semana eu só trabalhava nos pontos das travestis, porque era muito fraco, né? Eram poucos homens para muitas mulheres, né?
E eu detesto concorrência, muita concorrência demais, eu não gosto. Ter que. Essas coisas de sobrevivência, você saber que você precisa, ainda tem que estar concorrendo, não gosto disso não. Sempre eu quis buscar meu ganha-pão de outras formas, né? Cada uma tem suas habilidades, suas formas, né? E não, eu não gostava dessas coisas de disputa. Sempre eu detestei essas coisas. Não, nunca gostei. Independente, até que eu fosse até mais bonita, mas eu odiava essas coisas. Eu sempre gostei de ter que trabalhar, de me ver ali só e eu ganhar meu dinheirinho, meu ganha-pão para meu sustento, para fazer o que eu precisava. Não sei se vocês me entendem, estão me entendendo. Bom, então, aí eu passei a trabalhar só nos pontos das trans, das travestis. E no ponto das mulheres eu só ia só dia de sábado, né? Tinha uma mulher biológica que era de outra cidade, que nos tornamos grandes companheiras de trabalhos, colegas, amigas, né? Vamos dizer assim, né? Tínhamos uma grande afinidade, né? Ela é da cidade de Gandu, uma cidade do interior que tem aqui da Bahia. Né? Eu gostei muito dela. Foi uma grande companheira que eu tive no ponto das mulheres biológicas. Uma das poucas que eu me dei muito bem. Que em todos os anos que eu trabalhei não houve desavença. Quando ela chegava na cidade, aqui na minha cidade, a primeira coisa que ela queria saber, quando ela não me via onde é que eu estava, ela queria logo saber de mim, porque ela queria ficar comigo, ela gostava, ela amava trabalhar comigo, ela me admirava, ela gostava do meu jeito de ser, ela gostava da minha forma de trabalhar, enfim, ela gostava de mim, né? E eram muitos amigos, eu também gostava dela, às vezes eu dava algumas dicas a ela, né, de trabalho, coisas assim, de maquiagem, todas essas coisas. E enfim, e nos tornamos grandes companheiras. Que bom, né? Que dentro de toda tempestade existe algo bom. Bom, o que eu aprendi, o que eu vi e aprendi foi que as mulheres biológicas têm os mesmos problemas internos que as travestis. A diferença é que as trans, por serem minoria e mais discriminadas da sociedade, passa a imagem de serem pior, né? Mas os problemas são os mesmos, as atitudes e os comportamentos são os mesmos. Exatamente os mesmos. Foi essa experiência que eu tive de vida. Barraco, baixaria, máfia, problema, tudo isso dos dois lados. Tanto do lado das trans, travestis, como do lado das mulheres biológicas. Acontece as mesmas coisas. Máfia, doce, tudo isso. Tudo. Né? E rivalidades, briga, drogas, máfia, cafetinagem, roubos, alcoolismo, tudo, tudo exatamente acontece, tudo dos mesmos lados, né? Um mundo obscuro, aonde se você não tiver um equilíbrio, você dança. Uma coisa que eu observei e me deixou intrigada na época foi: muitas mulheres biológicas roubavam o dinheiro dos clientes, dos homens, e ficava por isso mesmo. Já quando uma travesti, uma trans roubava os homens, eles mandavam matar, né? Aí eu pergunto a vocês, não é tudo roubo? Né? Não é tudo a mesma prática de roubo? Ou o sexo era o que incomodava eles? Né? Porque se as mulheres roubavam eles, eles não faziam nada. E quando uma travesti roubava eles, eles mandavam matar. Por quê? Né? Porque doía tanto isso neles. E outra questão que eu vou colocar aqui em jogo, que eu pensei nisso em falar isso pra vocês. Se isso incomodava eles pelos fatos das trans terem sido um homem, nascido no corpo de um homem,
Aí agora eu boto em questão. Já que é assim, se depois eles pensam isso, então por que eles se deitam com elas, né? Deveria não se deitar, não deveria fazer programa, já que eles manda matar elas ou vai e mata, né? Porque rouba eles, porque eles não aceitam que foi um homem que roubou eles. Pois não, quando eles vão pra cama com as travestis, eles não pensam isso que tá com o homem, né? Ah, sim, hipocrisia acima de tudo, né, bem? Pois é. Não que eu esteja defendendo o ato do roubo, até porque eu nunca fiz isso na minha vida, nessa profissão minha, eu nunca roubei homem nenhum, nunca precisei. Por isso estou aqui viva e tenho histórias para contar, né? Tenho uma ficha limpa, né? Nunca tive presa por causa disso, dessas coisas, nunca jamais. Nem nunca me vi em confusão desse tipo aí. Mas, não estou apoiando elas, mas estou botando em jogo a questão que por que com as mulheres eles nunca mandavam matar, já que elas também roubavam eles, né? Pois é. Outra coisa que eu aprendi sozinha. Não ficar falando dos homens que saía comigo, exceto se alguma delas visse, né? Pois o homem está pagando, né? A imagem dele deve ser preservada. É assim que funciona a coisa. Temos que ser profissional. Eu não gostava de ficar falando com todo mundo que, porque esse homem fez isso comigo, eu saí com fulano de tal, seja conhecido, famoso ou não, da cidade. Eu não gostava de falar, de ficar relatando, exceto quando elas viam, estavam perto, e elas comentavam, já saí com esse homem que estava contigo, não sei o que, eu conheço esse homem, mora em tal bairro. Então aí eu comentava, porque já que elas estavam ali, mas normalmente eu nunca fui de ficar contando muito, não. Não gostava, não. Sempre gostei muito de discrição, né? Até mesmo para meus rolos, nunca gostei muito de estar comentando, porque depois eu sabia que eu rolava muitos comentários. Infelizmente, no mundo da prostituição, elas gostam muito de falar, às vezes demais. Eu não gosto muito dessas coisas, não, de estar relatando, expondo demais assim os homens, não. Porque, principalmente cliente, porque eles são casados, a maioria, né? A maioria dos homens são casados, e eu aprendi, né, a ser uma profissional, e por isso sou respeitada também, né? Outra coisa, a maioria das mulheres e trans tem a mania de dizer que tal cliente só sai com elas, né? Não existe isso. Eles podem ficar saindo com você por um determinado tempo. Depois eles vão querer sair com outras, né? Pois se está pagando, não tem obrigação nenhuma com elas. Mas, infelizmente, elas não entendem isso, né? E acaba virando um problema. Enquanto as mulheres biológicas, o que acontece? Elas se incomodaram tanto comigo porque viram que eu era diferente da maioria das trans. Eu tô falando a maioria, eu não disse todas, né? Das trans travestis, né? Porque eu não era vulgar, né? Não era palhaça também, né? E nem baixa astral, né? De estar sempre com baixarias, né? Essas três coisas, né? Então, elas viam e isso incomodava, né? Porque as mulheres biológicas, igual que os homens machos, elas querem ver na gente, LGBTs, gays ou travestis, uns palhaços, para servir de palhaço para elas, para rirem da nossa cara, né? É isso aí que eles querem ver da gente. Só que comigo, não.
Eu não sou palhaça pra ninguém. Eu sou alegre, é diferente de ser palhaça. Sou uma pessoa alegre, espontânea, gosto de conversar, sou comunicativa. Mas palhaça, ficar fazendo palhaçada em meio de rua e coisas não é comigo, não. Não é mesmo. Bom, uma coisa que Deus me ensinou. Seja você. Nunca finja ser outra pessoa para poder ser aceita. Seja forte e valente na dose certa, né? Não pise em ninguém, porque ninguém é melhor do que você, né? E também não baixe a cabeça para ninguém, porque ninguém é melhor do que eu, né? Bom, essa foi a lição que Deus me ensinou, que eu aprendi com Ele mesmo, só com Ele. Não aprendi nem com mãe, nem pai, nem com amiga, nem vivência de rua. Isso o próprio Deus me ensinou, né? Essa lição de vida que eu vou levar pro resto da vida comigo, né? Fingir ser quem eu não sou no dia a dia, querer tentar passar desapercebida demais, usando polpas, parecendo uma doida, andando parecendo uma mendiga na rua para querer se passar como mulher. Não. Prefiro não passar como uma mulher biológica, aparentemente, mas eu quero estar bem, com meu batom, meu cabelo bonito, bem arrumado, uma roupa bem transada, bonita, sem precisar ser chamativa e nem palhaça, né? O algo normal, que se note, mas que esteja discreto ao mesmo tempo. Pois é, eu não preciso dessas loucura, como eu vejo em algumas trans, que querem passar como mulher ao ponto de parecer umas doidas. Sair na rua parecendo umas doidas para querer passar desapercebida. Por favor, me poupe. Não. Eu quero ser quem eu sou, né? Também. Mas isso não quer dizer que por isso a questão de passabilidade também muitas vezes é mais pela questão da educação e seu comportamento também, independente da aparência, porque tudo não é só aparência. Porque eu conheci trans, travesti, que tinha uma aparência, um rosto muito feminino, mas só Jesus na causa, né? Só Jesus na causa, né? Era a baixaria em pessoa e a palhaçada em pessoa. Não tinha como se passar como uma mulher por causa do mau comportamento que tem, né? Elas não querem aceitar isso, não querem admitir, elas acham que é ruim falar nisso. Mas é bom que eu, que sou da comunidade LGBT, fale isso na cara delas, que doa pra elas, né? É melhor do que um homem cis e uma mulher biológica diga isso a elas. É melhor que eu diga para elas tomar vergonha na cara e aprender a ter bom comportamento. Porque elas querem exigir também da sociedade muita coisa e elas também elas não se comportam, né? Tem péssimo comportamento muitas delas. Então é isso. É isso. E assim eu conquistei o meu espaço e meu espaço e meu respeito aqui na Bahia, na minha cidade, né? Porque é assim a vida. Não tô dizendo que ninguém tem que ser igual a mim, mas é assim a vida. Bom, agora, o vídeo já tá longuíssimo. De nada adiantou. Eu não queria que o vídeo saísse longo e acabou o vídeo ficando longo. Oh, meu Deus, não tem jeito. E eu não tenho paciência para editar, porque dá trabalho. Eu tenho minhas obrigações para fazer dentro de casa. Eu tenho minhas coisas, eu tenho minhas rotinas. Eu não posso ficar me dedicar só o tempo todo a isso aqui. Até porque eu não ganho dinheiro aqui no YouTube. Não ganho e também as pessoas, a maioria das pessoas que assistem meus vídeos não colaboram, não curtem, não dá like, né? Nem comenta, muito pior, muito menos, né? Olha, uma coisa que eu descobri que a maioria das pessoas, tem muita gente no meu canal que assiste meus vídeos, que são pessoas héteros e ainda por cima conservadoras. Olha que karma pra mim, né?
Eu jurava que eu, por ser uma pessoa muito assim, pra frente, pra cima e mais liberal, que eu ia pegar um público mais pra frente também. Mas fazer o quê, né? Eita Deus, Deus. Ai, é isso, né? Fazer o quê? Bom, então, meu povo, se vocês gostou do vídeo, curtam, por favor, né? Comentem também, deixem a opinião de vocês, o que vocês acharam dos meus relatos de vida. Eu estou aqui contando minha história de vida, umas das, né? Curtam, que não custa nada, nenhum centavo, vocês não vão pagar nada ao YouTube, só por vocês apertar ali o dedinho, dar o like, não vai custar nenhum real sequer, nem 50 centavos, nem nada, entendeu? Vocês dão o like, pelo menos isso, né? Já que vocês não querem comentar, porque é dose pra mim ter que gravar vídeo toda semana, vídeos longos, ver que 100 pessoas, 80, 100, 120, 200 pessoas assistem meu vídeo e só 10 pessoas curtem e 10 pessoas comentam. É dose, viu? Não tô querendo, não tô dizendo, não tô pedindo a vocês pra me ajudar, que eu quero ganhar dinheiro aqui no YouTube, não. Eu nem faço questão disso. Porque eu já tenho 10, por enquanto 10 meses, né? No final de fevereiro vai fazer um ano, mas a gente tá em janeiro ainda. Então eu tenho, se nesses 10 meses eu não conseguir isso, então eu sou uma pessoa muito... Ai, como é que se fala? Eu sou uma pessoa muito... Eu capto as coisas rápido, né? Quando tem que ser, eu já sei logo que é. Pra tudo, mas isso não é só aqui pra YouTube, não. Até pra homem, pra relacionamento, pra tudo. Quando algo tem que rolar, tem que acontecer pra mim, eu acho que acontece logo. Essas coisas que embronha muito, que enrola demais pra acontecer, eu já sei que não vai dar certo, né? Experiência de vida, eu sou uma mulher vivida, né? E também tem uma intuição muito forte para as coisas. Olha, meus amores, um cheiro, tá? O vídeo ficou muito longo. Não queria, mas não queria que ficasse tão longo esse vídeo. É meu primeiro vídeo do ano longo aqui no YouTube, tá, meu bem? Na primeira semana de janeiro. Espero que vocês tenham gostado dessa história, né? Dos meus relatos de vida. Não estou contando aqui nada para afrontar nem querer causar nada, entendeu? Porque eu tenho minhas amigas biológicas, mulheres, que eu gosto, que eu admiro, né? Algumas também, porque não são todas, né? Não é a maioria, são a minoria que eu gosto e admiro, são pouquíssimas, né? E eu acho muito triste essa história de que diz que a gente trans queremos copiar as mulheres. Isso não existe de forma alguma. Isso eu já posso falar, garantir por todas, que nenhuma de nós, ou pelo menos a maioria de nós, queremos copiar mulher nenhuma, porque nós somos únicas e somos nós mesmas, porque Deus nos fez assim, né? Agora, se vocês acham ruim, vocês pegam uma pedra no meio da rua e jogam lá no céu, né? E vai reclamar com Deus. Vocês dizem, por que você fez os gays e travestis? Né? Vocês falam com Deus, reclama, né? Briga com ele, joga pedra, fica de mal dele, né? Porque ele que criou a gente, meu bem, tá? Se Deus quisesse criar só homem macho, ele criava só homem macho. Mas como Deus viu tanta coisa ruim nos homens machos, aí Deus foi e criou os gays, né? Porque os gays são mais talentosos, né? Os LGBT são mais talentosos para as coisas, são mais delicados, né? Enfim, Deus tem os argumentos dele lá no céu. Não sei o que eu vou argumentar ele, não. Deixa que ele mesmo se argumente. Ele não precisa de mim para eu defender ele. Mas enfim. Olha, aqui eu não quero render um assunto com outro, não, que o assunto era esse aí. Como foi minha experiência, o tema do vídeo, como foi minha experiência com elas, com as mulheres cis biológicas, meu trabalho aqui. Na Europa eu trabalhei com mulheres em casa, não trabalhei de rua com mulheres... Aliás, trabalhei sim também, mas não tinha competência, não tinha essas coisas não. Lá não existe isso não, trabalhávamos juntas,
Juntas assim, na mesma casa, ficava junto o dia todo e cada uma atendia seus clientes diferentes, separado, né? Na época que eu trabalhava com as mulheres, eu também não era operada ainda. Quando eu trabalhava em casa depois, mas também nunca fiz programa com elas juntas, de sair com o mesmo homem, essas coisas não. Nem nunca fiz. Aliás, eu já vou aproveitar aqui para tirar dúvida de vocês, antes que vocês venham me perguntar. Nunca fiz sexo com mulher, nunca gostei, nunca senti atração. Ao contrário, eu sentia repúdio e nojo. Não gosto, não. Sinto muito. Vou deixar bem claro já aqui. A única mulher que eu gosto de tocar é a mim mesma. A mim eu gosto demais. Mas fora isso, não. Não rola, não, não dá, não. E também não gosto de fazer sexo com travesti também, não. De forma... Já fiz. Já fiz assim, não com sexo completo. Já fizemos umas brincadeiras, alguns jogos assim com o mesmo homem. Na época, muitos anos atrás. Há muitos anos atrás, quando eu também não era operada. A gente, mas não uma sacanagemzinha básica. Mas sexo pesado e tudo, nunca fiz também não. Não gosto não, meu negócio é só com homem e acabou, né? Ou um gay masculino que é bem passável. Mas travesti, mulher, não. Pelo amor de Deus, não. Não me bota nessa, não. Cheiro, cometa, gente. Larga de ser mão de vaca, ser osso, ser rancorosas. Oi! Oi, meu Deus, que isso? Ano novo, vamos abrir a mente abrir a mentalidade mais pra a vida, que as coisas estão evoluindo, mudando. Vocês vão ficar lá nos anos 80 a vida toda.